eu sou a professora Patrícia e hoje a gente veio para uma aula bem importante. Nessa aula a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu e algumas coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, tanto da nossa leitura, que a gente vai fazer no material, quanto das nossas aulas e que a gente conversou aqui de uma forma muito rápida, de uma forma muito breve. Então, gente, quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter para a primeira aula? Vamos lá? A gente precisa estar atento às definições do que é contemporâneo e a relação que essa definição estabelece entre o indivíduo e a sua própria condição no processo de contemporaneidade. Outra coisa que a gente precisa estar atento é compreender as definições filosóficas acerca do contemporâneo, os períodos em que eles se estabeleceram historicamente. Então vejam, eu tenho que entender quando cada período se estabeleceu historicamente. A gente também tem que estar atento às ideias iluministas que influenciaram os sistemas educacionais por quase 2 séculos. Vejam, 2 séculos, gente, não é um dia. A gente tem que conhecer essas ideias. Tem que saber também que o iluminismo ele sofreu severas críticas. Quais foram os estudiosos que fizeram essas críticas, né? E qual foi a obra em que eles descrevem essas críticas que eles fazem. A gente vai também precisar ter atenção ao pensador italiano Primo Levi e a importância dele, né, da definição sobre a humanidade. A gente também precisa, gente, estar atento ao que fala Bauman sobre quais são os debates contemporâneos e o conceito de modernidade. Veja, Bauman ele traz todos esses debates para que nos possam abrir a mente e a gente possa entender esse processo. E para fechar a primeira aula, a primeira temática de estudo, a gente precisa compreender como o estudante está centralizado dentro do processo da educação contemporânea na sociedade. Veja, eu passo por um processo histórico, eu passo por vários autores, passo por definições e chego no estudante. Isso é uma linha de estudo que a gente precisa ter dentro da aula 1. Compreendendo todos esses tópicos que eu falei de uma maneira muito rápida, eu consigo ter uma dimensão maior sobre tudo que foi abordado na primeira aula. E na segunda aula, o que será que eu preciso saber? Igualmente, a gente também tem alguns pontos de atenção para a segunda aula. A gente precisa estar atento à importância das políticas públicas, o intuito de mudar, construir, valorizar e criar as alternativas para melhorar a educação. Veja, é um ponto crucial. Precisamos entender as políticas públicas frente a esse processo. A gente também precisa entender o contexto em que a nossa Constituição ela surge. A apresentação de um novo contexto de renovação democrática e que aconteceu pós-guerra, né? Então, como que isso aconteceu e como que isso vai influenciar? A gente também tem que entender quais foram as conquistas das políticas públicas com base nos textos da Constituição, porque a Constituição ela vem e a gente começa a ter conquistas a partir do texto em que está lá na Constituição, porque como ela é uma lei maior, a gente precisa seguir o que ela está dizendo, e para a gente seguir a gente tem que criar condições para isso. A gente também precisa falar da LDB, que foi um documento que veio para auxiliar dentro do processo educacional. É a LDB que dá todas as diretrizes da educação. É uma lei que a gente precisa seguir também, que dentro do meio educacional a gente precisa conhecer e precisa colocar em prática. A gente também precisa relembrar sobre a criação do Plano Nacional de Educação e como que ele auxilia nas questões de governança da educação. Então, dá uma lida lá também no que o Plano Nacional de Educação fala. E a gente tem que falar também, compreender, né, a BNCC, que é um documento mais recente e que está em processo de implementação e de instrumentalização da educação. Então, a BNCC é um documento recente e a gente está usando ela, caminhando, iniciando esse processo de utilização da BNCC. Porém, ela é muito importante porque ela começa a trabalhar o indivíduo como meio central do processo educacional. O que ele traz de bagagem, o que ele consegue, né,
passar e aquilo que ele consegue mostrar dentro desse processo educacional. E para finalizar a aula 2, para contemplar todo, né, esse conhecimento da aula 2, a gente precisa compreender a evolução dos gastos em percentuais do PIB com a educação, como indicador também das políticas públicas. Vejam, a gente tem que saber como que o PIB o que ele está mensurando com relação às políticas públicas. Será que está dando certo? Será que não dá? Quais são os pontos de atenção? O que eu preciso melhorar? Então, esse também é são itens que eu preciso observar dentro do meu estudo, que eu preciso me aperfeiçoar um pouquinho, porque são eles que vão dar subsídios para que eu entenda melhor esse processo. E na aula 3? Na aula 3, eu preciso considerar que a educação na contemporaneidade é muito importante para despertar um pensamento de maior qualidade da nossa educação. Vejam como isso é importante. A gente precisa também entender que o percentual de estudantes matriculados, ele aumentou e que isso deve ser com relação com a qualidade da educação. Vejam como ela está extremamente alinhada uma coisa com a outra. A gente também precisa entender a importância do IDEB como indicador de análise, gente. O IDEB é o que vai nos dar os indicativos de como que está esse processo das escolas públicas no Brasil e da necessidade de melhorar essa qualidade da educação. A gente também precisa perceber da importância de ter conhecimento das conquistas da cidade de Sobral, que é um modelo e é um destaque dentro desses índices de avaliação. Se eles estão conseguindo, o que eles estão fazendo e como é que eu posso fazer para atingir esses índices tão altos quanto eles estão conseguindo? A gente também precisa perceber que a democracia do ensino superior fez com que o número de estudantes nas universidades ele duplicasse nesses 15 anos. Mas o que fez com que esse índice, né, aumentasse tanto em 15 anos? Procura aí no material, procura aí para que você possa estudar e verificar. E a gente também precisa entender o processo de descentralização, como ele acontece e como que ele se organiza, por que essa descentralização foi importante e como que ela está acontecendo, né, nessas esferas menores. Por que é importante eu entender isso? E para finalizar a unidade 3, né, a aula 3, a gente precisa considerar que a gente tem o terceiro setor que também tem contribuído para que haja esse avanço na educação. Veja, eu tenho trabalhado junto a essa descentralização e o terceiro setor com, né, as instituições que estão trabalhando de uma forma junta, né, paralelamente, para que cada vez mais a educação seja de qualidade. E eu volto a insistir com vocês, dentro desse contexto que a gente estudou, desde lá da primeira aula, passando pelo iluminismo e chegando, né, até aqui com a descentralização, o que mais a gente quer dentro dessa construção de pensamento? Buscar uma educação de qualidade, tá? A partir do momento em que eu entendo todo esse processo, eu consigo balizar o que é bom, o que não é tão bom e o que precisa ser melhorado para que a gente tenha cada vez mais uma educação de qualidade e que eu possa trabalhar para atingir esse objetivo. Então, fica aí a minha dica, fica alguns pontos de atenção que você tem que revisar no seu material para que você tenha plenas condições de trabalhar para que essa educação seja cada vez melhor. Sucesso para todos vocês e até breve!